De volta com o Band Cidade, agora com imagens ao vivo da Via Dutra. Chove em alguns pontos nesse momento, que exige aí atenção redobrada do motorista. O trânsito é tranquilo na região, sem pontos de lentidão. E o feriado de Ano Novo terminou com aumento no número de acidentes e mortes nas rodovias federais que cortam a região, entre elas a Via Dutra, a BR-459, que liga a Lorena ao sul de Minas, e a Rio Santos, entre Ubatuba e o estado do Rio de Janeiro. Segundo o balanço da Polícia Rodoviária Federal, nos trechos do Vale do Paraíba foram registrados 18 acidentes com 2 vítimas fatais no Réveillon deste ano. 4 a mais que no mesmo período de 2018, quando não houve o registro de mortes. As 2 mortes registradas durante a operação deste ano ocorreram na Via Dutra, em Taubaté, na madrugada do dia 29, quando 2 ocupantes de uma moto que tombou na pista foram atropelados por um ônibus que não conseguiu frear a tempo. Além do material escolar, como nós mostramos no início do jornal, o ano também chega cheio de velhas contas. Tem o IPVA, aliás, que já pode ser pago, inclusive, com desconto de 3% e também parcelado. Fora o IPTU, seguro de carro, momento de organizar as despesas para não começar o ano no vermelho. E para dar algumas dicas, a gente recebe aqui no estúdio o financista Odir Guarnieri. Boa noite, obrigada mais uma vez pela sua participação. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, Odir, são contas obrigatórias, né? Despesas obrigatórias que não tem como fugir, todo no início de ano é a mesma conta. Só que muita gente às vezes fica aí no aperto, né? Recebe aquele dinheiro extra de fim de ano, vem Natal, tem os presentes e tal. Em que momento do ano é importante as famílias sentarem já para pensar o orçamento doméstico, não passar sufoco aí no início de cada ano? O momento é já. O quanto antes você começar, mais cedo seus resultados serão obtidos. Então, essa virada de ano, como é um encerramento e as pessoas têm o costume de fazer o balanço anual, então nós diríamos que é já. Por quê? Porque quem não fez, para que possa, nessa época do ano, estar já auferindo os resultados de um bom planejamento financeiro. E quem fez e quem não fez está se organizando para poder enfrentar o ano. Ou seja, se não se organizou para esse início de ano, vai ter que aí dar um jeito de alguma forma e de repente já se preparar então para começar 2021 mais aliviado, né? Agora a gente sabe aí que o IPVA, IPTU são impostos que dá para parcelar e também dá para pagar com um desconto aí na cota única, né? Como é que a família pode saber se vale a pena ou não quitar esse imposto, essa dívida logo no início do ano? Via de regra, o que nós temos que pensar é que quando você tem uma dívida, você sempre deve dar prioridade, se houver liquidez, se você tiver dinheiro para quitar a dívida, aquela dívida que possui os juros mais altos. Então, a família deve se organizar, sentar, verificar quais são as dívidas que ela possui e elencar não o valor da prestação, mas quanto está embutido de juros na prestação. Isso o brasileiro não tem o costume de fazer. Deveria começar a pensar nisso. Por quê? Se você for quitar aquela dívida que tem os juros mais altos, você vai ter o maior desconto possível. Em geral, essas dívidas estão concentradas em rotativo de cartão de crédito e cheque especial. Ou seja, no caso dos impostos, então, às vezes esse desconto de 3% até 10% não vale tanto a pena se comparado aí com dívidas de juro maior. Se você for pensar que se você deixar o dinheiro num fundo DI, que é coisa simples, ou numa poupança, e ele está dando 6%, 5%, o que acontece? Um desconto de IPVA ou de IPTU que te dá 3%, teoricamente, sob o ponto de vista financeiro, não valeria a pena. Valeria a pena qualquer desconto que seja superior à taxa livre de risco de aplicação no mercado financeiro. Nesse sentido, a gente pede para que as pessoas façam as contas. E outra coisa que precisa ser analisada ok, tem um desconto, mas eu vou ter equilíbrio financeiro obtendo e pagando à vista esse desconto nos próximos meses? São 2 coisas que precisam ser analisadas. Agora, Odir, falando aí da economia, né? A gente percebeu uma certa retomada aí em 2019, ainda um pouco lenta, agora a expectativa para 2020 talvez é de uma expectativa de retomada maior, mas ainda não é um momento assim das pessoas comemorarem muito. Então, a cautela ainda é palavra de ordem na economia. Penso eu que nem das pessoas e nem do governo.
né? O governo está no começo do trabalho dele. Conseguiu atingir talvez a meta dele para o ano de 2019, que seria fazer a reforma da Previdência. Alguns indicadores econômicos pararam de cair, eles se estabilizaram, mas se estabilizaram no fundo. Alguns apresentaram melhora, porém tímida. Né? Cabe agora, como missão para o próximo ano, entregar para a sociedade brasileira, de fato, uma retomada da economia, ainda que lenta e gradual. Isso precisa ser feito porque nós precisamos reconquistar postos de trabalho, para que as pessoas voltem a ter a renda e possam consumir. E no orçamento doméstico, então, se puder cortar gastos e priorizar os gastos obrigatórios, acaba sendo aí uma dica boa também para não entrar no vermelho. Com certeza, isso seria a parcimônia que a família deve ter. Ou seja, se você tem o seu planejamento financeiro, você sabe quais são as suas dívidas e quais são as suas receitas. E em cima disso, elaborar um planejamento financeiro para que suas contas, mês a mês, elas fiquem equilibradas. Aquela velha planilhinha do Excel, né? Ajuda bastante. A mais simples possível, porém é só somar e subtrair o que você ganha, do que você deve, você chega no resultado. Botar tudo na ponta do lápis também ajuda, Odir? Vale a pena. É a planilha do Excel ou é a planilha na mão, não importa. O que importa é você sentar e ter a disciplina de encarar esse momento. E aí você vai conseguir verificar se você está no déficit ou no superávit. É importante esse exercício porque é onde a pessoa deixa de ser leniente. O que nós queremos dizer com isso? Ela deixa de falar, eu estou gastando um pouquinho no cafezinho aqui, estou gastando aqui na loja, estou gastando consumo. Só que ela não enfrenta o momento de rascunhar todas as contas e verificar o quanto ela ganha, para ver se isso está se encaixando. Quando ela faz isso, ela começa a tomar consciência, ou seja, começa a ficar explícito, evidente para a pessoa. Os dois lados, se ela está tendo superávit visível, ou se ela está tendo déficit. Se ela tiver superávit, ela pode aplicar o dinheiro. Odir, rapidamente, só para a gente encerrar, tem uma continha básica, né, que as famílias precisam saber ali com despesas, o que dá para economizar. Dá essa dica aí, o quanto que tem que guardar todo mês? Na verdade, o que a teoria financeira ou o planejamento orçamentário prega? Que pelo menos 10% poderia ser guardado. Se você pegar, em geral, uma família, quando nós atendemos isso lá no NUPS, na Universidade de Taubaté, todas as famílias que vêm com um orçamento financeiro desequilibrado e quando você promove o ajuste de forma justa e perfeita do orçamento familiar, você observa que pelo menos 15% consegue ser economizado. Tá certo então, Odir. Obrigada pelas suas dicas, pelas suas recomendações. Boa noite. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. Tá certo. No próximo bloco tem as informações do esporte. O Mantiqueira e Taubaté estreiam amanhã na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E ainda vamos mostrar algumas opções de lazer durante as férias escolares. Agora 7h10.